Vamos lá, meus amigos, a mais um vídeo do canal Fala do Leão. Eu me chamo Renatinho Costa e diariamente a gente está aqui trazendo as notícias do Clube do Remo para você, meu amigo, e para você, minha querida amiga Azulina. Você que ainda não é inscrito no canal, vamos que vamos, papai. Se inscreva no canal, deixe o seu like, também se inscreva se você quiser. Você não é obrigado, beleza? Deixe seu like, deixe seu comentário. Ative o sininho das notificações. E se você quiser também compartilhar nossos vídeos, fique à vontade, porque o compartilhamento ajuda e muito no crescimento do canal. Se você, meu chefe, quiser participar do nosso grupo de WhatsApp Fala do Leão, 98107 3767. Repetindo, papai, 98107 3767. Tem mais de 100 azulinos lá, né? Diariamente a gente conversa, a gente bate papo, né? Troca aquelas informações sobre o Clube do Remo, né? E eu tenho certeza que você vai gostar e muito de participar do nosso grupo de WhatsApp 98107 3767. Um grande abraço a todo o Fenômeno Azul, a todos os nossos inscritos aí. Muito obrigado por tudo e também aos membros do WhatsApp, do grupo de WhatsApp Fala do Leão. Lembrando, para participar do grupo é totalmente de graça. Você só precisa, né, apresentar uma foto com a camisa azulina para eu mesmo te adicionar. Beleza? Então vamos lá com as notícias, né? Torcida, né, preocupada com algumas contratações do Clube do Remo, porque lembrando, a gente tá numa Série B agora, né, cara? Então, eu falo por mim. Eu não fiquei, sinceramente, vocês sabem que eu sou enjoado, meu irmão. Vocês sabem que eu não passo pano, falo logo, eu dou logo papo na real. Eu, sinceramente, não fiquei satisfeito com essas contratações do Clube do Remo aí, algumas contratações duvidosas, contratação de jogador de posição que tem 3 na posição, né? Contratações totalmente duvidosas, né? Algumas, né? Ou uma se salva aí, na minha opinião, nessas contratações de jogadores que inclusive foram até já anunciados, né? E a torcida está muito preocupada na questão que o Clube do Remo praticamente vai ser um time defensivo, cara. Como se o Remo tivesse as mil maravilhas no ataque, né, na parte ofensiva, porque os caras só estão contratando volante, lateral e zagueiro, né? Eu tô achando que eles, né, acham que a nossa parte ofensiva tá maravilhosa e a gente vê que não é isso, cara. Para uma Série B a gente depender de gols para Ítalo e Felipe Viseu é uma situação preocupante, entendeu? Porque o seu Viseu, principalmente, nem no Parazão ele se destacou, né, cara? Fica complicado a gente acreditar num cara desse aí, que inclusive, né, a gente fala tanto, né, de que o Remo ajeite as suas estruturas, que não tem estrutura para jogador, mas eu fico até duvidando disso. Sabe por quê? Quem é que não quer vir para cá, como o Viseu veio? Porque o Remo, segundo informações, o Remo alugou um apartamento e deu um carro de luxo pro seu Viseu, né? Para não fazer merda nenhuma até agora. Fez um gol aí que até a minha bisavó fazia, sabe, cara? Então, eu fico até duvidando, será que é só porque a gente é do norte, que o jogador não quer vir para cá? Porque quem não quer vir para cá para receber um dinheirão, não fazer bosta nenhuma e ainda ter apartamento de luxo e carro de luxo, né, cara? Fica essa dúvida aí. E esses nossos dois centroavantes, Ítalo e Viseu, que ganham, somando os dois aí, 300 mil reais até agora, cara, não estão valendo nem 50 mil. E estão fazendo um futebol até agora, espero que me surpreenda, que é isso que a gente quer. Estão fazendo um futebol até agora nível de Série C para D, cara. Sabe? Na minha opinião. E o Remo tá fazendo contratações aí, já anunciou jogadores da parte defensiva. E a torcida tá pedindo um meio-campista ofensivo. A torcida tá pedindo mais jogadores velozes na ponta.
A torcida tá pedindo centroavante de qualificação maior. E parece que esses caras estão se fazendo de surdo. E estão contratando, pelo jeito nem vão contratar mais. Né? A parte ofensiva do Remo tá muito pobre, na minha opinião. Né? O jogador que tá se sobressaindo aí é o Janderson até agora. Janderson foi uma boa contratação, um jogador agudo que vai pra cima. É preocupante, porque se a gente for só pra se defender nessa Série B, a Série C é logo ali. A gente tem que ser arrojado, cara. A gente tem que ir pra cima. A gente é um clube que tem torcida. E esses caras são banda de covarde e parece que não pensam a mesma coisa. Porque estão contratando volante atrás de volante, zagueiro, lateral direito. Não sei pra que lateral direito. Contrataram um aí. Sendo que tem 3 na lateral direita. Cadu, Marcelinho, ainda tem o Thales. Que tá na dúvida aí se ele vai ficar ou não. Mas tem 3, cara. Pra que contratar o tal do Pedro Costa? Não tem explicação, é uma contratação duvidosa. Aí vocês, eu sou obrigado a ficar aqui falando isso, que eu não queria falar, cara. Contratações totalmente duvidosas, na minha opinião. Entendeu? Eu não consigo, cara, eu não consigo ficar calado, Eu posso estar errado, eu não sei, mas eu vou dar sempre a minha opinião se não tiver me agradando. Porque vocês podem decidir se eu tô reclamando, entendeu? É porque eu tô vendo algo de errado, que de repente pode dar certo. Mas na minha visão, são contratações que não estão, na minha opinião, satisfazendo a mim como torcedor. Entendeu, pessoal? Eu espero que vocês me entendam aí, cara? Olha, PH, por exemplo. PH. Se destacou no Parazão. Mas o PH era quando o Remo estava na Série C. Eu não via esses caras contratarem jogador do Parazão para a Série C. Eu não via. Alguém lembra? Eu não lembro, cara. Eu não lembro do Remo contratar jogador que se destacou no Parazão. E teve jogadores. Entendeu? O lugar de contratar jogador, destaque do Parazão é na Série C, que o nível é mais baixo. Aí você espera o Remo subir para a Série B para contratar o PH. Se der certo, amém, cara? Mas aí a gente tem um histórico de jogadores que se destacaram no Parazão. Qual foi o último que você lembra que se garantiu jogar um Campeonato Brasileiro? Nenhum. Arthur, Dedé, que eu já falei isso aqui. Sabe, cara? Mas, enfim, boa sorte aí ao PH, que tá regularizado. Outro jogador aí é o Regis. O Regis tava jogado de escanteio no Goiás. Pra mim, isso não é contratação pontual. Entendeu? Será que eu tô sendo tão chato de querer boas contratações? Jogadores que estão se destacando, que estão na crescente na carreira. Será que eu tô sendo tão enjoado de querer o melhor pro meu clube? Eu acho que não, cara. Não é um jogador ruim, mas tá em decadência. Porque só as babujas vêm pro clube do Remo. Por que isso, cara? Esses caras não fazem, sabe? Não tem uma ambição de trazer destaques pra cá, cara. Esse Regis aqui já foi um bom jogador. Isso, a minha opinião, a opinião que eu dou aqui, não quer dizer que o cara não vai dar certo. Mas eu vou pelo momento. O cara tá em baixa. O cara tá numa recaída na carreira. O Regis. O Goiás tá na Série B, o Remo também. Quer dizer, ele não vai servir pro Goiás. Mas pro Remo ele vai servir. Traz pra cá, bora tentar. Aqui é o clube da tentativa. Aqui é o clube das apostas. Não tem um jogador que vocês trazem aqui, Teve um aqui que até tô botando fé. Mas só vou acreditar quando estiver aqui. Quando começar a jogar. Então, sinceramente, não me agrada esse tipo de contratação. Regis também vem de contusão, vem de lesão. Ele tinha 8 pinos na mão. Outro aqui, Camutanga. Ótimo zagueiro, brigador, veloz, antes. Porque ele vem de lesão, ficou 8 para 9 meses parado, cara. Entendeu? Vem de lesão, ou seja, a lesão que ele teve no joelho impede dele ser veloz, como ele era, impede dele ter impulsão para tirar a bola aérea,
impede dele ser brigador. Se fosse 4 anos a 5 anos atrás, que eu tenho certeza que se ele estivesse naquela fase ele não viria pro Clube do Remo, eu tava aqui, porra, que zagueiraço. Mas agora que o Vitória também não quer saber mais desse jogador aí. E não vem com esse papo de a torcida não queria, que não sei o quê. Isso é papo furado. Pelo menos ele vem emprestado. É o Vitória que vai pagar o salário do jogador. Sabe, cara? Então, o medo desse cara deixar o Remo na mão. A gente torce pra dar tudo certo. Mas, sinceramente, cara, não me agrada esse tipo de contratação. E não é de hoje. Esse tipo de contratação pro Clube do Remo. Ou seja, Regis e Camutanga, que estão regularizados juntamente com o PH, são refugos, cara. Por serem refugos, isso não quer dizer, eu não posso cravar que não vai dar certo. Que o futebol é uma caixinha de surpresas. Mas se o cara analisar friamente, para mim, não eram as contratações que eu esperava para o Clube do Remo para uma Série B. Tá, pessoal? Me desculpem, mas eu não vou me omitir, não vou passar pano. Se eu não gostar, eu vou falar aqui. Entendeu? Você não é obrigado a escutar a minha opinião, entendeu? Eu vejo as pessoas se aborrecerem aqui nos comentários, reclamando, né, que eu só reclamo. Você não é obrigado. Eu preciso muito da sua inscrição, mas você não é obrigado, sinceramente, a ficar aqui ouvindo o que você não quer. Tem torcedor que tinha que agradecer que existem canais igual o nosso, porque já pensou se só existisse canais passadores de pano que se contentam com tudo e bota a sujeira para debaixo do tapete? O Remo tava estrepado, cara. Canais como o nosso tem que existir para não acomodar esses caras, para não deixar eles sossegarem. Entendeu? Essa que é a verdade. Tá, pessoal? Então, mais uma vez, não tô satisfeito com essas contratações do Clube do Remo. Agora sim, como o Luan Martins, volante, tudo bem, é volante, mais um volante, que subiu com o Primavera Paulistão A2. O que o cara foi lá? Melhor volante da Série A2 do Paulistão. Foi o destaque do Primavera. Ah, Renato, é o Primavera, mas foi destaque do Paulistão A2. Vem numa crescente. Boa contratação. Tá, pessoal? É também uma aposta, mas moleque, 25 anos, né? É desse tipo de contratação que o Remo tem que arriscar, cara. Não em medalhão, em refúgio, jogador que tá sendo refugiado pra cá. É certo que esse jogador vai dar certo aqui no Clube do Remo? É claro que não. Mas aí é uma boa aposta, cara. O cara vem empolgado de um acesso, né? O cara vem aí, é novo. E é uma boa aposta, na minha opinião. Quando é uma boa contratação, eu falo, cara, eu falo. Luan Martins aqui, ó. Jogador de bom passe. Entendeu? É uma boa aposta. Vocês fizeram a parte de vocês. Pô, qual é o torcedor que vai reclamar? Ah, ele deu errado aqui, vamos supor. Mas, porra, contratei, o cara foi destaque lá no A2. Vocês estão entendendo como é a parada? É isso, cara. Pelo menos um destaque, não precisa ser destaque da Série A. Não. Ah, Renato, mas o PH é destaque do Parazão. O Parazão, né? Campeonato bagunçado, nível baixíssimo. Não é parâmetro para contratar jogador. Nem compare Campeonato Paraense com o Campeonato Paulista A2. Nem compare. O nível do Campeonato Paulista A2 é muito maior, cara. Muito maior. Entendeu? Então vamos aguardar. Assim como os outros, né, cara? Mas eu tenho que falar, tenho que dar minha opinião. Luan Martins pra mim foi, em tese, a melhor contratação do Remo. Se é pra falar de apostas, foi a melhor aposta aí do Clube do Remo, Luan Martins. Aí olha essa contratação aqui do Clube do Remo. Pedro Costa, cara, lateral direito. Eu acabei de falar, o Remo tem Cadu, o Remo tem Marcelinho e tem Thales, que eu não sei se vai continuar no Remo. Me dizem, pra que Pedro Costa? Pra que, Tonhão? Pedro Costa. Hein, Papelinho? Pra que Pedro Costa, lateral direito? Precisando de centroavante, cara.
Jogador rápido, nas pontas, meio de campo. Ah, mano, sinceramente, né, essas contratações que me deixam com a pulga atrás da orelha. Sinceramente, eu espero estar errado em tudo que eu falo aqui, cara. Na moral mesmo, porque é estressante. Né, segundo eu fiquei sabendo, tem mais um volante aí que vem do ABC, que eu não recordo o nome, mas segundo eu fiquei sabendo, tem um volante que vem, mais um volante, né, que vem do ABC aí para o Clube do Remo. O tal do GG até agora, a janela já vai se fechar e eu acho que esse cara não vem, né? GG também seria uma boa contratação, né? Vinha jogando bem aí atualmente no CRB, né, cara? Mas, pelo que eu vejo, esse jogador não vem pro Clube do Remo porque a janela já vai se fechar. E só vai se abrir lá em junho, no meio do ano. E com esse time aí, a gente só espera que esse time dê liga, esses jogadores se unem, se fechem aí com a comissão técnica, como eu sempre falo. Entendeu? É isso que a gente espera. Que eles pelo menos honrem a camisa, joguem com vontade. Sabe, cara? É isso que a gente pede como torcedor aí. O zagueiro Lucão, né, deve sair do Clube do Remo, seu contrato vai se encerrar aí. Né, o Lucão, que muita gente não achou ele um zagueiro ruim, mas na minha opinião, sinceramente, o Lucão é muito melhor que o Reinaldo e o Klaus. Tá, pessoal? Na minha opinião, posso até estar errado, você pode discordar, mas o Lucão eu mandaria outro embora, não o Lucão. Tá, pessoal? Mais uma pergunta que eu quero fazer. Sinceramente, cara, cadê o Gabriel Martins? Você, torcedor, por que você não cobra? Cadê esse jogador que foi contratado pelo Remo? Gabriel Martins, que entrou contra o Criciúma. Por que ele não entra? Por que ele não joga? Vai ficar só mamando dinheiro pro clube? Qual é a situação desse jogador? Se essa porra não vai jogar, manda esse cara embora então. Dê um jeito de vocês. Porque a gente quer jogador, merda, que vá corresponder em campo, que vai entrar. Não pra ficar passeando no ver o peso, meu irmão. Vocês estão entendendo, cara? Cadê o Gabriel Martins? Pesquise aí, torcedor do Clube do Remo. Esse jogador foi contratado, ele não entra. Não entra. Entrou uma vez contra o Criciúma, entrou até bem, razoavelmente. E o cara nunca mais entrou. Você acha que tá certo essas coisas que acontecem? Pelo amor de Deus, cara. Então, tá aqui uma cobrança pra diretoria. Cadê o Gabriel Martins? Inclusive, vou botar bem na capa, bem grande. Cadê o Gabriel Martins? Entendeu? É só assim, cara. É só assim que, né, o Remo é tipo um carro que só pega no tranco. Às 7 porradas. Pra ver se esses caras trabalham direito. Contratar jogador que nem entra, pô. Sinceramente. Falando de jogador que não entra, o Jonilson também, né? É o Jonilson, o Ramires e o Edson Cauã. Segundo informações, serão emprestados. Só 2 da base aí que estão tendo oportunidade, né? Que é o Guti e o Cadu. Né, pessoal? Já esses 3 jogadores vão ser emprestados, né, jogadores da base. Né? O que me admira aqui, que eu fico perplexo, é o Jonilson, cara. O Jonilson nunca comprometeu em nada. Sinceramente, vocês lembram? Foi uma vez, eu acho, sei lá. O resto, o moleque jogou tudo regularmente. E não tem oportunidade. Se fosse ele que tivesse aquela falha contra o Criciúma, esse cara aqui ia ser demitido, o Jonilson. Ele já estava no olho da rua. Mas como é o Klaus, né? Mantiveram aí, parece que não aconteceu nada. Se fosse o Jonilson que desse aquela mancada lá contra o Criciúma, entregando a merda do jogo, dando prejuízo enorme pro clube, tava todo mundo esculachando com o moleque. Inclusive o torcedor. Mas não, é o Klaus, né? É o Klaus lá, é o gaúcho, né? Como é o Jonilson aqui. Se fosse o Jonilson, pelo amor de Deus, né, cara? Sinceramente. Ai. O Clube do Remo aí treinou hoje no campo do CLPM, né? Você já sabe o que eu acho disso. O Remo fica perambulando pra lá e pra cá, não tem onde treinar, né? Eu não sei quando que vão ajeitar o gramado do Bainão, né, cara? A gente só fica aqui como torcedor
querendo que melhore as coisas, né? O Remo joga domingo contra o América Mineiro, né? Segundo informações de portões fechados, deixa logo rolar essa punição aí, entendeu? O Remo é um time tradicional, um time de massa, não fica nada abaixo do América Mineiro em tradição. Claro, o América Mineiro em estrutura tá anos de luz na frente do Remo, mas de tradição o Remo é até muito maior que o América Mineiro. Mas infelizmente, sobre estrutura o Remo tá muito abaixo. E, né, se fosse estruturado contra estruturado, o Remo não teria que ter medo porque não tem torcida, não. A gente tinha que ir pra cima. Quem ganha são os 11 jogadores que estão dentro de campo. Se torcedor ajuda, e muito, torcedor lotando ajuda e muito. Mas se torcida ganhasse jogo, se fosse a principal coisa pro time ganhar o jogo, o Remo já era campeão da Champions League, cara. A nossa torcida lota quase todos os jogos, entendeu? O que tem que melhorar mesmo, é dentro de campo. Torcedor ajuda muito, gritando na arquibancada, empurrando o time ajuda muito. Mas o que ajuda mais, a gente ter jogadores de qualidade, jogadores com preparo físico em dia. É isso que é o principal, entendeu? Jogadores comprometidos, que na verdade o único que é comprometido, ao meu ver, de todos esses jogadores aí, é o Jadson, que inclusive vai estar fora 4 jogos, né? 4 jogos, 3 a 4 jogos, o Jadson não vai ser relacionado com a sua contusão na coxa aí. Então é isso, cara. É isso, a gente dá a nossa opinião, mas ao mesmo tempo deseja boa sorte a quem? Primeiramente a nós, né, torcedores, que a gente está cansado de estresse. E depois ao PH, ao Regis, ao Camutanga e ao Luan Martins. Tá, pessoal? Pedro Costa também. É isso, cara. É isso aí, a minha opinião é essa. Doa quem doer. Eu quero o melhor pro Clube do Remo. Tamo junto, é nóis.